Existem lugares que destroem uma pessoa lentamente sem que ela perceba. Lugares onde a alma vai ficando pesada aos poucos. Lugares que parecem normais por fora, mas que espiritualmente carregam ambientes capazes de enfraquecer até alguém que um dia esteve cheio da presença de Deus. E talvez o mais perigoso seja isto: muitas pessoas entram nesses lugares todos os dias sem imaginar que estão sendo contaminadas espiritualmente pouco a pouco. Porque nem todo lugar destrói imediatamente. Alguns destroem silenciosamente. A paz começa a desaparecer. A oração perde força. A mente fica mais confusa. O coração se torna mais frio espiritualmente. E aos poucos a pessoa já não consegue mais sentir a mesma presença de Deus que sentia antes. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber completamente o que estava acontecendo. Houve fases em que sua alma parecia mais leve. Sua mente tinha mais paz. Existia mais vontade de buscar Deus. Existia mais sensibilidade espiritual. Mas depois de certos ambientes, certas companhias e certos lugares, algo começou a mudar dentro de você. E o mais assustador é que muitas vezes essa mudança acontece devagar, quase imperceptivelmente. O inimigo raramente destrói alguém de uma vez. Na maioria das vezes, ele trabalha através de contaminação espiritual gradual. Ele sabe que, se conseguir manter uma pessoa tempo suficiente em ambientes errados, pouco a pouco sua alma começará a enfraquecer. É exatamente por isso que Deus faz tantos alertas espirituais ao longo da Bíblia sobre ambientes, companhias e lugares que afastam o coração humano da presença dele. Porque existem lugares onde a escuridão espiritual parece invisível aos olhos naturais, mas a alma sente. Talvez você já tenha entrado em certos ambientes e imediatamente perdido a paz. Lugares onde sua mente ficou pesada sem explicação. Ambientes onde pensamentos ruins aumentaram. Locais onde você sentiu vontade de sair rapidamente sem entender o motivo. Isso acontece porque ambientes carregam atmosferas espirituais. E pessoas espiritualmente distraídas raramente percebem isso. Existe um versículo extremamente forte em Provérbios que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Observe a profundidade disso. Deus está mostrando que aquilo que cerca sua alma influencia diretamente sua vida espiritual. O problema é que muitos estão protegendo apenas o corpo físico, enquanto deixam o coração exposto espiritualmente em ambientes perigosos. E é exatamente aqui que começa o primeiro lugar que destrói lentamente a vida espiritual de uma pessoa. O primeiro lugar é ambientes onde Deus é constantemente zombado, ignorado ou tratado com desprezo. Muita gente acha isso normal hoje. Conversas cheias de blasfêmias, piadas espiritualmente pesadas, ambientes onde tudo aquilo que é santo se transforma em motivo de deboche. Lugares onde a presença de Deus é tratada como algo sem importância. E talvez alguém diga: mas isso não me afeta. Só que afeta. Porque tudo aquilo que sua alma consome continuamente começa a influenciar sua sensibilidade espiritual. No começo a pessoa ainda sente desconforto, depois começa a se acostumar. Então chega um momento em que aquilo que antes entristecia sua alma já não incomoda mais. Esse é um dos sinais mais perigosos da contaminação espiritual, quando a consciência começa a se tornar insensível. Há pessoas ouvindo esta mensagem que já perceberam isso acontecer. Antes, certos ambientes faziam sua alma ficar inquieta. Hoje já parecem normais. Antes, certas conversas geravam desconforto espiritual. Hoje já não causam mais reação. E pouco a pouco, a pessoa começa a perder discernimento sem perceber. Porque ambientes espiritualmente contaminados anestesiam a alma. O inimigo sabe que uma pessoa espiritualmente sensível é perigosa. Então, ele tenta normalizar ambientes escuros ao redor dela até que seu coração pare de perceber o peso espiritual daqueles lugares.
Talvez seja por isso que existem pessoas que já não conseguem mais sentir paz verdadeira. Elas passaram tempo demais em ambientes que drenaram completamente sua sensibilidade espiritual. E o pior é que muitos desses lugares não parecem perigosos externamente. Alguns são cheios de diversão, cheios de gente, cheios de barulho, cheios de entretenimento, mas espiritualmente vazios. E quando alguém permanece continuamente em ambientes onde Deus é desprezado, zombado ou ignorado, algo começa a enfraquecer silenciosamente dentro da alma dessa pessoa. Porque sua mente se adapta ao ambiente onde permanece constantemente. Talvez você esteja começando a entender agora por que sua vida espiritual mudou tanto em certas fases da sua vida. Talvez não tenha sido apenas cansaço emocional. Talvez alguns ambientes tenham começado a contaminar sua mente pouco a pouco. E sabe o que é mais perigoso? É que a maioria das pessoas só percebe o estrago quando já perdeu completamente a paz espiritual. Há pessoas que um dia oravam com intensidade e hoje já não conseguem nem sentir vontade de buscar Deus. Pessoas que antes tinham discernimento espiritual forte e hoje vivem frias emocionalmente. Pessoas que começaram apenas frequentando ambientes errados e terminaram completamente distantes da presença de Deus. Porque lugares influenciam almas, ambientes influenciam pensamentos, atmosferas influenciam emoções. E Deus está tentando alertar muita gente antes que o desgaste espiritual fique ainda maior. Talvez você ache exagero falar assim, mas o mundo espiritual nunca tratou ambientes como algo neutro. Na Bíblia inteira existem lugares associados à presença de Deus e lugares associados à destruição espiritual. Porque aquilo que rodeia continuamente uma pessoa começa a moldar lentamente sua alma. É exatamente por isso que certas pessoas vivem emocionalmente pesadas o tempo inteiro, sem entender a origem. Elas passam horas consumindo ambientes tóxicos espiritualmente. Lugares carregados de negatividade, maldade, sensualidade excessiva, ódio, zombaria e escuridão emocional. E depois não entendem por que perderam a paz interior. O inimigo trabalha através da exposição constante. Ele sabe que não precisa destruir alguém instantaneamente se conseguir apenas mantê-lo tempo suficiente em ambientes errados. Porque aos poucos, a oração enfraquece, o discernimento diminui, a consciência se torna fria e a alma começa a se afastar da presença de Deus sem perceber. Talvez hoje o céu esteja tentando despertar você antes que isso aconteça ainda mais profundamente. Porque existem ambientes que parecem inofensivos, mas espiritualmente estão destruindo pessoas silenciosamente. E este foi apenas o primeiro lugar. Se você entende que Deus está te alertando hoje para proteger sua vida espiritual e sair de ambientes que estão enfraquecendo sua alma, escreva nos comentários: Senhor, me ajude a guardar minha vida espiritual. E guarde isso no seu coração, porque agora vamos avançar para algo ainda mais profundo. Você vai descobrir como ambientes aparentemente normais podem estar contaminando sua mente e destruindo sua sensibilidade espiritual sem você perceber. Muitas pessoas acreditam que só existem perigos espirituais em lugares obviamente escuros. Pensam que a destruição espiritual acontece apenas em ambientes extremos, visivelmente carregados ou claramente afastados de Deus. Mas o problema é que os lugares mais perigosos nem sempre parecem perigosos no começo. Alguns são agradáveis, populares, cheios de pessoas sorrindo e aparentemente normais. Só que por trás da aparência existe uma atmosfera que lentamente enfraquece a alma. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão perigoso. Porque o inimigo raramente apresenta destruição espiritual de forma assustadora logo no início. Ele trabalha através de sedução emocional, distração constante e desgaste gradual. Ele sabe que, se conseguir manter alguém espiritualmente distraído por tempo suficiente,
a própria pessoa começará a perder a percepção do que está acontecendo dentro dela. É exatamente por isso que Deus faz tantos alertas sobre vigilância espiritual. Porque existem lugares que parecem comuns, mas roubam silenciosamente a presença de Deus dentro da vida de alguém. O segundo lugar que destrói a vida espiritual de muitas pessoas é ambientes dominados por fofoca, inveja e palavras contaminadas. Talvez muita gente não imagine isso como algo tão grave espiritualmente. Afinal, parecem apenas conversas, apenas comentários, apenas opiniões. Mas existe algo extremamente perigoso em ambientes onde palavras negativas se tornam rotina. Porque palavras carregam atmosfera espiritual. Existem lugares onde tudo gira em torno de crítica, maldade, humilhação e destruição emocional de outras pessoas. Ambientes onde ninguém consegue falar de esperança, crescimento ou paz sem ser imediatamente puxado para baixo pela negatividade ao redor. E pouco a pouco a alma começa a adoecer naquele ambiente. Talvez você já tenha percebido isso. Existem lugares onde, depois de alguns minutos, sua mente já se sente pesada. Conversas que deixam seu coração inquieto. Pessoas que parecem alimentar prazer em espalhar problemas, conflitos e negatividade o tempo inteiro. Isso não é algo pequeno espiritualmente. Porque ambientes dominados por palavras tóxicas enfraquecem lentamente o coração humano. Existe um versículo extremamente forte em 1 Coríntios que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Observe isso profundamente. A Bíblia mostra que ambientes contaminados por conversas destrutivas têm poder de corromper lentamente uma pessoa. No começo ela apenas escuta, depois começa a se acostumar, e então, sem perceber, sua própria mente começa a absorver aquela atmosfera. Há pessoas que perderam completamente a paz espiritual porque passaram tempo demais em ambientes alimentados por inveja, competição emocional e negatividade constante. Porque aquilo que entra continuamente pelos ouvidos também alimenta a alma. O inimigo sabe disso. Ele sabe que ambientes cheios de palavras destrutivas enfraquecem espiritualmente até pessoas fortes. Talvez seja por isso que você saiu emocionalmente cansado de certos lugares sem entender exatamente o motivo. Porque existem conversas que contaminam espiritualmente. E o mais perigoso é que muitas vezes esses ambientes estão próximos da vida diária das pessoas, no trabalho, entre amizades, em grupos sociais, até dentro de algumas famílias. Ambientes onde ninguém fala para construir, todos falam para destruir. E quando alguém permanece tempo demais nesse tipo de atmosfera, algo começa a mudar internamente. A esperança enfraquece, a paz diminui, a mente fica mais pesada. E pouco a pouco a pessoa começa a se tornar parecida com aquilo que escuta continuamente. O terceiro lugar que destrói espiritualmente muitas pessoas é ambientes onde o pecado é tratado como algo normal e sem consequência. Esse é um dos ambientes mais perigosos espiritualmente, porque ele anestesia a consciência da pessoa lentamente. No começo ainda existe desconforto. Depois vem a adaptação. Então aquilo que antes parecia errado começa a parecer comum. Talvez você já tenha percebido como o mundo atual tenta normalizar tudo. Valores espirituais sendo destruídos, maldade sendo celebrada, imoralidade sendo tratada como entretenimento e pessoas sendo constantemente incentivadas a viver longe da presença de Deus sem qualquer temor espiritual. O problema é que a alma humana nunca permanece neutra diante daquilo que consome continuamente. Ou ela se aproxima da luz, ou pouco a pouco se acostuma com a escuridão. E talvez uma das maiores estratégias do inimigo hoje seja justamente esta: fazer as pessoas perderem o temor espiritual. Porque quando alguém perde o temor de Deus, começa a entrar em qualquer ambiente sem discernimento. Consome qualquer conteúdo. Aceita qualquer atmosfera, permanece em qualquer lugar. E então a vida espiritual começa lentamente a morrer.
Existem pessoas ouvindo esta mensagem que já perceberam isso dentro delas mesmas. Antes sentiam mais a presença de Deus. Antes tinham mais discernimento espiritual. Antes, certos ambientes incomodavam profundamente a alma. Mas depois de exposição constante, começaram a perder sensibilidade espiritual. Porque ambientes moldam consciências. O inimigo trabalha através da repetição. Ele expõe alguém continuamente a ambientes errados, até que aquela pessoa pare de perceber o peso espiritual ao redor dela. E isso é extremamente perigoso, porque uma alma espiritualmente anestesiada raramente percebe o momento em que começou a se afastar de Deus. O quarto lugar que destrói silenciosamente a vida espiritual é lugares onde a presença de Deus nunca é buscada. Talvez isso pareça simples demais à primeira vista, mas pense profundamente. Existem ambientes onde tudo recebe atenção, menos Deus. As pessoas falam de dinheiro o tempo inteiro, de status, de aparência, de prazer, de fama, de problemas. Mas Deus nunca é lembrado, nunca é buscado, nunca é honrado. E quando alguém vive continuamente em ambientes assim, sua alma começa a se acostumar com uma vida espiritualmente vazia. O coração se torna seco espiritualmente. A oração perde espaço. A presença de Deus deixa de ser prioridade. E aos poucos a pessoa começa a viver apenas no automático emocional. É exatamente por isso que existem tantas pessoas vazias hoje, rodeadas de distrações, entretenimento e barulho, mas espiritualmente cansadas. Porque nenhum ambiente sem Deus consegue alimentar verdadeiramente a alma humana. Talvez você esteja começando a entender agora por que certos lugares deixaram sua mente tão pesada nos últimos anos. Talvez o problema nunca tenha sido apenas emocional. Talvez sua alma estivesse tentando sobreviver em ambientes que lentamente estavam drenando sua vida espiritual. Porque existem lugares onde a paz desaparece pouco a pouco. Lugares onde o coração endurece. Lugares onde o discernimento enfraquece. Lugares onde a presença de Deus deixa de ser importante. E talvez o céu esteja tentando alertar você antes que o desgaste espiritual se torne ainda maior. Porque os próximos lugares são ainda mais perigosos. Existem lugares que não apenas enfraquecem a vida espiritual de alguém, eles praticamente aprisionam a alma sem que a pessoa perceba. E talvez seja exatamente isso que torna esses ambientes tão perigosos. Porque a maioria das pessoas não entra neles pensando, vou me afastar de Deus. Pelo contrário, muitas entram apenas buscando distração, alívio emocional, aceitação ou prazer momentâneo. Mas o problema é que certos lugares carregam atmosferas espirituais tão pesadas que quanto mais tempo alguém permanece ali, mais difícil se torna ouvir a voz de Deus claramente. E o inimigo sabe exatamente como fazer isso. Ele não precisa afastar alguém da presença de Deus instantaneamente. Ele só precisa manter essa pessoa ocupada, emocionalmente presa e espiritualmente distraída por tempo suficiente. Porque uma alma distraída começa lentamente a perder sensibilidade espiritual. É exatamente aqui que chegamos ao quinto lugar que destrói vidas espiritualmente. Ambientes onde tudo alimenta os desejos da carne, mas nada fortalece a alma. Esse é um dos lugares mais perigosos da atualidade, porque ele parece prazeroso no começo. Tudo ali foi criado para estimular emoções, desejos, impulsos e distrações constantes. São ambientes onde a pessoa se sente entretida, mas espiritualmente vazia depois. Talvez você já tenha vivido isso. Lugares onde por algumas horas tudo parece divertido, intenso e emocionante. Mas quando você volta para casa, existe um vazio estranho dentro da alma. Uma sensação difícil de explicar, como se alguma coisa tivesse drenado sua paz silenciosamente. Porque ambientes assim alimentam excessivamente o corpo e enfraquecem gradualmente o espírito. O problema é que muita gente já não consegue perceber isso. O mundo atual transformou excesso em normalidade. Excesso de estímulo, excesso de sensualidade, excesso de impulsividade, excesso de distração.
E quanto mais alguém vive mergulhado nesse tipo de ambiente, mais difícil se torna desenvolver intimidade verdadeira com Deus. Porque a alma começa a perder profundidade espiritual. Tudo passa a precisar ser rápido, intenso e superficial. A oração parece sem graça. O silêncio incomoda. A presença de Deus deixa de ser prioridade. Então, a pessoa começa a viver constantemente, alimentando apenas desejos momentâneos, enquanto sua alma enfraquece lentamente. Existe um versículo extremamente forte em Gálatas que diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Observe a profundidade disso. A Bíblia mostra claramente que existe uma guerra constante entre aquilo que alimenta a carne e aquilo que fortalece o espírito. E muitos ambientes modernos foram construídos exatamente para prender pessoas em desejos passageiros, enquanto sua vida espiritual morre silenciosamente. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem emocionalmente cansadas hoje, porque alimentam a mente com excesso de estímulo, mas deixam a alma completamente vazia da presença de Deus. E quanto mais tempo permanecem nesses ambientes, mais difícil se torna perceber o quanto estão se afastando espiritualmente. O sexto lugar que destrói a vida espiritual de alguém é extremamente perigoso porque quase ninguém o percebe no começo. Ambientes onde a pessoa precisa fingir constantemente ser alguém que não é. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa maneira, mas existem lugares onde a pressão emocional é tão forte que a pessoa lentamente começa a abandonar sua verdadeira identidade para ser aceita. Ambientes onde todos vivem de aparência, onde ninguém pode demonstrar fraqueza, onde tudo gira em torno de aprovação, status e validação. E pouco a pouco a alma começa a se perder. Porque ninguém consegue viver muito tempo fingindo sem adoecer emocionalmente. Há pessoas que entraram nesses ambientes buscando apenas pertencimento. Queriam ser aceitas, queriam ser admiradas, queriam se sentir importantes, mas no processo perderam completamente a própria paz interior. Porque ambientes de falsidade emocional sufocam a alma. O inimigo ama esses lugares porque neles as pessoas vivem mais preocupadas com aparência do que com verdade espiritual. Tudo se torna performance, tudo se torna imagem, tudo se torna aprovação externa. Enquanto a aparência cresce, a vida espiritual enfraquece. Talvez você já tenha sentido isso claramente em certos ambientes. Você conversa com pessoas, sorri, participa normalmente, mas no fundo sente um vazio enorme ali, porque sua alma percebe quando um ambiente perdeu autenticidade espiritual. Há lugares onde ninguém consegue ser verdadeiro. Todos estão tentando impressionar alguém. Todos estão escondendo dores. Todos estão usando máscaras emocionais. E permanecer tempo demais nesse tipo de ambiente começa lentamente a destruir a identidade espiritual de uma pessoa. Porque quanto mais alguém vive para a aprovação humana, menos consegue ouvir claramente aquilo que Deus pensa sobre ela. O sétimo lugar é talvez o mais perigoso de todos. E o mais assustador é que muitas pessoas vivem nele diariamente sem perceber. O sétimo lugar é ambientes onde o pecado é praticado repetidamente sem arrependimento. Esse é um ambiente extremamente destrutivo espiritualmente, porque ele endurece lentamente o coração humano. No começo ainda existe culpa, depois vem a justificativa. Então chega um momento em que a consciência já não reage mais. A pessoa continua vivendo normalmente externamente, mas espiritualmente começa a morrer por dentro. Porque o pecado contínuo sem arrependimento cria distância da presença de Deus. E talvez o mais perigoso seja isto. Muitos continuam frequentando igrejas, ouvindo mensagens e mantendo aparência espiritual, enquanto suas almas estão cada vez mais frias internamente. Porque o problema nunca foi apenas a aparência externa. Deus olha o coração. Há pessoas ouvindo esta mensagem que começaram apenas tolerando pequenos ambientes errados, pequenos hábitos, pequenas concessões espirituais.
e pouco a pouco perderam completamente a paz interior. A oração ficou fria, a mente ficou pesada, a presença de Deus parecia distante. E tudo começou em lugares que pareciam normais. O inimigo trabalha exatamente assim. Ele sabe que poucos destruiriam suas vidas espirituais conscientemente. Então ele faz algo muito mais perigoso. Acostuma lentamente a alma com ambientes que afastam a pessoa de Deus pouco a pouco. Porque uma alma contaminada raramente percebe imediatamente que está se afastando da presença do Senhor. Mas talvez hoje Deus esteja fazendo exatamente isso, despertando você antes que o desgaste espiritual seja ainda maior. Talvez o Senhor esteja mostrando claramente quais ambientes roubaram sua paz, quais lugares enfraqueceram sua fé, quais atmosferas contaminaram sua mente. E talvez esta mensagem não tenha chegado até você por acaso, porque Deus ainda está tentando proteger sua alma. Ainda está tentando restaurar sua sensibilidade espiritual. Ainda está tentando impedir que você continue permanecendo em lugares que lentamente destroem aquilo que existe de mais precioso dentro de você, sua conexão espiritual com Ele. Talvez, enquanto você ouvia esta mensagem, alguns ambientes começaram a surgir imediatamente na sua mente, lugares que roubaram sua paz. Ambientes que drenaram sua alegria espiritual. Pessoas perto das quais sua alma sempre se sentiu pesada. E talvez pela primeira vez você esteja entendendo que muitas batalhas emocionais que enfrentou não nasceram do nada. Elas começaram em lugares que lentamente contaminaram sua vida espiritual. Porque ninguém permanece muito tempo em ambientes errados sem que a alma comece a sentir as consequências. No começo parece pequeno, parece inofensivo, parece apenas mais um lugar. Mas aos poucos a mente muda, a sensibilidade espiritual diminui, a oração enfraquece, a paz desaparece. Então, a pessoa começa a viver uma vida espiritualmente cansada, sem entender exatamente por quê. Talvez isso tenha acontecido com você. Talvez existam fases da sua vida em que você se afastou tanto da presença de Deus que quase não reconhecia mais a si mesmo espiritualmente. A alma ficou pesada, o coração ficou frio, a mente ficou confusa. E mesmo tentando continuar normalmente, existia um vazio interno difícil de explicar. Mas existe algo extremamente importante que você precisa entender hoje. Deus não está trazendo este alerta para condenar você. Ele está trazendo este alerta para proteger sua alma antes que seja tarde demais. Porque o céu ainda se importa profundamente com sua vida espiritual. Talvez você tenha entrado em lugares que nunca deveria ter frequentado. Talvez tenha permanecido em ambientes que destruíram sua paz lentamente. Talvez tenha normalizado atmosferas que estavam afastando você da presença de Deus sem perceber. Mas o Senhor ainda está chamando você de volta. E talvez essa seja a parte mais bonita da graça de Deus. Mesmo quando alguém se perde espiritualmente, o céu continua tentando trazer essa pessoa de volta para perto da presença dele. Existe um versículo extremamente forte em Salmos que diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1:1. Observe algo poderoso aqui. A destruição espiritual acontece em etapas. Primeiro a pessoa anda, depois permanece, depois se estabelece naquele ambiente. E pouco a pouco aquilo começa a moldar sua alma. É exatamente por isso que Deus alerta tanto sobre vigilância espiritual. Porque aquilo que cerca continuamente uma pessoa acaba influenciando profundamente seu coração. Talvez hoje você esteja percebendo que alguns ambientes estavam drenando sua força espiritual sem que você notasse claramente. Ambientes onde sua paz desaparecia, onde sua mente ficava pesada, onde sua fé enfraquecia, onde seus pensamentos se afastavam de Deus. E talvez o Espírito Santo esteja mostrando isso agora, porque chegou a hora de proteger novamente sua alma. Porque existe uma verdade muito forte que poucas pessoas entendem.
Nem tudo o que é permitido espiritualmente é saudável para sua alma. Há lugares onde você pode entrar fisicamente, mas espiritualmente não deveria permanecer. Há ambientes que alimentam ansiedade, medo, sensualidade, orgulho, inveja e confusão emocional constantemente. E permanecer tempo demais nesses lugares faz a alma adoecer pouco a pouco. Talvez seja por isso que existem pessoas que perderam completamente a alegria espiritual. Elas passaram tanto tempo em ambientes errados que já não conseguem mais sentir leveza interior verdadeira. Mas Deus ainda restaura pessoas cansadas espiritualmente, ainda renova mentes pesadas, ainda devolve paz para almas sobrecarregadas. Só que existe uma decisão que precisa acontecer. Você precisa escolher proteger sua vida espiritual. Porque ninguém consegue permanecer constantemente em ambientes tóxicos espiritualmente e continuar emocionalmente saudável por muito tempo. Chega um momento em que a alma pede socorro. Talvez o céu esteja chamando você hoje para sair de certos lugares antes que eles destruam ainda mais sua sensibilidade espiritual. E talvez esses lugares não sejam apenas físicos. Talvez sejam ambientes emocionais. Conteúdos que você consome, conversas que alimenta, pessoas que drenam sua paz continuamente, atmosferas que afastam sua mente da presença de Deus. Porque existem lugares que parecem pequenos, mas possuem poder enorme de destruir lentamente a vida espiritual de alguém. O inimigo sabe disso. Por isso, ele luta tanto para manter pessoas distraídas espiritualmente, porque uma pessoa distraída raramente percebe o momento em que começou a perder sua conexão com Deus. Mas talvez hoje seja o dia do despertar, o dia em que você finalmente perceberá aquilo que estava roubando sua paz silenciosamente. O dia em que sua alma começará a voltar para perto da presença de Deus. Porque existe algo poderoso sobre ambientes cheios da presença do Senhor. Eles fortalecem a alma, trazem paz, renovam a mente, restauram a sensibilidade espiritual. Há pessoas que passaram anos emocionalmente cansadas até voltarem verdadeiramente para a presença de Deus. E quando isso aconteceu, perceberam o quanto certos ambientes estavam destruindo silenciosamente sua vida interior. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando mostrar a você agora. Porque o Senhor não quer apenas salvar sua alma eternamente. Ele também quer proteger sua mente, seu coração e sua vida espiritual diariamente. E talvez você precise começar a fazer perguntas importantes daqui para frente. Este ambiente aproxima minha alma de Deus ou afasta? Este lugar fortalece minha paz ou destrói? Depois que saio daqui, minha mente fica mais leve ou mais pesada. Minha vida espiritual cresce neste ambiente ou enfraquece. Porque aquilo que alimenta continuamente sua alma definirá a direção espiritual da sua vida. E talvez hoje Deus esteja convidando você para um novo começo. Um recomeço espiritual, um recomeço de vigilância, um recomeço de intimidade com a presença dele. Talvez tenha chegado a hora de abandonar certos lugares emocionalmente perigosos, certas companhias, certos ambientes, certos hábitos. Porque existem lugares dos quais você precisa sair para que sua alma volte a respirar espiritualmente. E agora eu quero terminar este momento fazendo uma oração por você. Talvez sua alma esteja cansada, talvez sua mente esteja pesada. Talvez existam ambientes que roubaram sua paz sem que você percebesse. Mas neste momento, eu quero que você apenas feche seus olhos por alguns segundos e permita que esta oração alcance profundamente seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego diante de Ti cada pessoa que ouviu esta mensagem até aqui. O Senhor conhece os ambientes que feriram essas almas, conhece os lugares que roubaram a paz delas, conhece os momentos em que suas vidas espirituais começaram a enfraquecer silenciosamente. Pai, em nome de Jesus, desperta agora essas vidas espiritualmente. Dá discernimento para reconhecer ambientes perigosos. Dá força para abandonar aquilo que destrói a alma lentamente. Dá coragem para sair de lugares onde a presença do Senhor já não existe. Pai, limpa agora toda a contaminação espiritual adquirida em ambientes errados, toda a opressão emocional,
toda frieza espiritual, toda confusão mental. Que a tua presença restaure novamente a paz dessas vidas. Senhor, aproxima essas pessoas novamente do teu coração. Renova a vontade de orar, renova a sensibilidade espiritual, renova o amor pela tua presença. E que a partir de hoje, essas vidas aprendam a proteger aquilo que existe de mais precioso dentro delas, sua comunhão contigo. Guarda suas mentes, guarda seus corações, guarda suas almas, e não permita que permaneçam em lugares que lentamente as afastem da tua presença. Em nome de Jesus. Amém.